Sermão 37º, para o 8º domingo depois de Pentecostes. Do julgamento particular. Dá conta da tua administração. São Lucas 16:2. Amados cristãos, de todos os bens da natureza, da fortuna e da graça que recebemos de Deus, não somos senhores, nem podemos deles dispor como quisermos. Somos somente seus administradores. E, portanto, devemos empregá-los de acordo com a vontade de Deus, que é nosso Senhor. Portanto, na hora da morte, devemos prestar contas rigorosas deles a Jesus Cristo, nosso juiz. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido ao corpo, segundo fez, o bem ou o mal. Esse é o exato significado de dar conta da tua administração no Evangelho deste dia. Você não é de São Boaventura em seu comentário sobre essas palavras. Você não é um mestre, mas um mordomo das coisas que lhe foram confiadas. E, portanto, deve prestar contas delas. Colocarei hoje diante de seus olhos o rigor desse julgamento que será feito sobre cada um de nós no derradeiro dia de nossa vida. Consideremos o terror da alma em primeiro lugar, quando formos apresentados ao juiz. Em segundo lugar, quando ela for examinada. E em terceiro lugar, quando for condenada. Primeiro ponto. Terror da alma quando ela for apresentada ao juiz. Está ordenado que os homens morram uma só vez e que depois disso se siga o juízo. É pela fé que morreremos e que após a morte haverá um julgamento sobre todas as ações de nossa vida. Agora, qual será o terror de cada um de nós quando estivermos à beira da morte e tivermos diante de nossos olhos o julgamento que deve ocorrer no exato momento em que a alma se separa do corpo? Então será decidida nossa condenação à vida eterna ou à morte eterna. No momento da passagem de suas almas, esta vida para a eternidade, a visão de seus pecados passados, o rigor do julgamento de Deus e a incerteza de sua eterna salvação fizeram tremer aos santos. Santa Maria Madalena de Pazzi tremia em sua doença pelo medo do julgamento. E ao seu confessor, quando ele se esforçou para lhe dar coragem, disse: "Ah, Padre, é uma coisa terrível comparecer diante de Cristo no julgamento. Depois de passar tantos anos em penitência no deserto, Santo Agatão tremeu na hora da morte e disse: o que será de mim quando for julgado?" O venerável padre Luís del Ponte foi tomado de tal tremor ao pensar na conta que deveria prestar a Deus, que sacudiu o quarto em que estava deitado. O pensamento do julgamento inspirou o venerável Juvenal Lancina, sacerdote da congregação do oratório e posteriormente bispo de Saluzzo, com a determinação de deixar o mundo. Ouvindo o canto do Dies Irae e considerando o terror da alma quando apresentada diante de Jesus Cristo, o juiz,
tomou ele e depois executou a resolução de entregar-se inteiramente a Deus. É comum opinião dos teólogos que no exato momento e no exato lugar em que a alma se separa do corpo, o tribunal divino é erguido, a acusação é lida e a sentença é proferida por Jesus Cristo, o juiz. Nesse terrível tribunal, cada um de nós será apresentado para prestar contas de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas palavras e de todas as nossas ações. Porque necessário é que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido ao corpo, segundo fez o bem ou o mal. Segunda Epístola aos Coríntios 5:10. Quando apresentados a um juiz terreno, os criminosos foram vistos suando frio de medo. Conta-se que Piso sentiu uma confusão tão grande e insuportável ao pensar em comparecer como criminoso perante o Senado, que acabou por se matar. Quão grande é a dor de um vassalo ou de um filho ao comparecer diante de um príncipe irado ou de um pai enfurecido para responder por algum crime que tenha cometido. Quão maiores serão a dor e a confusão da alma ao comparecer diante de Jesus Cristo, enfurecido contra ela por tê-lo desprezado durante sua vida. Falando do julgamento de São Lucas, e então verão o Filho do Homem. Eles verão Jesus Cristo como homem, com as mesmas feridas com as quais ascendeu ao céu. Grande alegria para quem vê, diz Roberto Abade, grande terror para quem está esperando. Essas feridas consolarão os justos e aterrorizarão os iníquos. Nelas verão os pecadores o amor do Redentor por eles mesmos e a ingratidão deles para com ele. Diante da sua indignação, diz o profeta Naum, quem poderá subsistir? Quão grande então será o terror de uma alma que se encontra em pecado diante desse juiz na primeira vez em que ela o verá, e o verá cheio de ira. São Basílio diz que será ela mais torturada por sua vergonha e confusão do que pelo próprio fogo do inferno. Horridior quam ignis erit pudor. Filipe II repreendeu um de seus empregados domésticos por lhe ter contado uma mentira. É assim, disse-lhe o rei, que você me engana? O criado, depois de regressar para casa, morreu de tristeza. As Escrituras nos dizem que quando José repreendeu seus irmãos, dizendo, eu sou José, a quem vocês venderam, não puderam eles responder por medo e ficaram em silêncio. Não podiam responder-lhe seus irmãos, possuídos de excessivo terror. Agora, que resposta darão os pecadores a Cristo Jesus quando ele lhes disser, eu sou o Redentor e o seu juiz, a quem tanto desprezou? Para onde voarão os seres miseráveis de Santo Agostinho quando virem o juiz irado acima, o inferno aberto abaixo, de um lado seus próprios pecados acusando-os e do outro os demônios arrastando-os para a punição e sua consciência queimando-os por dentro? Acima haverá um juiz enfurecido, embaixo horrendo caos, à direita pecados acusando, à esquerda demônios arrastando para o castigo, por dentro
uma ardente consciência. Para onde um pecador cercado dessa maneira há de ir? Talvez clame ele por misericórdia? Mas como, pergunta Eusébio de Remesa, como pode ele ousar implorar misericórdia, se primeiro deve prestar conta de seu desprezo pela misericórdia que Jesus Cristo lhe demonstrou? Com que rosto você, que será julgado primeiro por desprezar a misericórdia, com que rosto há de pedir misericórdia? Mas vamos à prestação de contas. Segundo ponto, o terror da alma quando ela for examinada. Assim que a alma for apresentada ao tribunal de Jesus Cristo, dir-lhe-á a ele: dá conta de tua administração, preste imediatamente contas de toda a sua vida. Diz-nos o apóstolo que para sermos dignos da glória eterna, deve nossa vida ser conforme à vida de Jesus Cristo. Porque os que ele conheceu na sua presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqueles que justificou, também os glorificou. Daí São Pedro ter dito que no julgamento de Jesus Cristo, o homem justo que observou a lei divina, perdoou aos inimigos, respeitou os santos, praticou a castidade, a mansidão e outras virtudes, dificilmente será salvo. O homem justo dificilmente será salvo. E o apóstolo acrescenta: o ímpio e o pecador, onde comparecerão? O que acontecerá com o vingativo e o impuro, com os blasfemadores e os caluniadores? O que acontecerá com aqueles cuja vida inteira se opõe à vida de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, exigirá o juiz dos pecadores um relato de todas as bênçãos e graças que lhe concedeu para levá-los à salvação e que eles tornaram infrutíferas. Exigirá ele uma prestação de contas dos anos que lhe foram concedidos para que pudessem servir a Deus e que eles gastaram em ofendê-lo. Chamou contra mim o tempo. Ele então exigirá uma prestação de contas de seus pecados. Os pecadores cometem pecados e depois se esquecem deles. Mas Jesus Cristo não se esquece deles. Ele guarda, como diz Jó, todas as nossas iniquidades contadas como se estivessem em um saco. Tu selaste como num saco os meus delitos. E ele nos diz que no dia da prestação de contas, pegará uma lâmpada para examinar todas as ações de nossa vida. E naquele tempo acontecerá isto: eu esquadrinharei Jerusalém com lanternas. A lâmpada diz Mendonça sobre esta passagem, penetra em todos os cantos da casa, ou seja, descobrirá a Deus todos os defeitos de nossa consciência, grandes e pequenos. De acordo com o Santo Anselmo, será exigida uma prestação de contas de cada olhar. Exigitur usque ad ictum oculi. E de acordo com São Mateus, de toda palavra ociosa. Qualquer palavra ociosa que disseram os homens, darão conta dela no dia do juízo. Diz o profeta Malaquias que assim como o ouro é refinado, retirando-se a escória, no dia do julgamento todas as nossas ações serão examinadas e todo defeito que for descoberto será punido. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro. Até mesmo nossas justiças, isto é, nossas boas obras,
confissões, comunhões e orações serão examinadas. Quando eu tiver tempo, julgarei as justiças. Mas se todo olhar, toda palavra ociosa e até mesmo as boas obras serão julgadas, com que rigor serão julgadas as expressões imodestas, as blasfêmias, as graves distrações, os furtos e os sacrilégios? Infelizmente, naquele dia, toda a alma, como diz São Jerônimo, toda a alma verá para sua própria confusão todos os males que praticou. Viderit unus quisque quod fecit. Os juízos do Senhor são um peso e balança. Na balança do Senhor, uma vida santa e boas obras fazem a balança descer. Mas a nobreza, a riqueza e a ciência não têm peso. Portanto, se forem considerados inocentes, o camponês, o pobre e o ignorante hão de ser recompensados. Mas o homem de posição, rico ou culto, se for considerado culpado, será condenado. Tu foste pesado na balança, disse Daniel a Baltazar, e achou-se que estavas falto de peso. Nem seu ouro, nem sua riqueza, diz o padre Álvares, mas apenas o rei foi pesado. No tribunal divino, o pobre pecador se verá acusado pelo demônio e, de acordo com o Santo Agostinho, recitará as palavras de nossa profissão e nos acusará diante de nossa face de tudo que fizemos. Declarará o dia e a hora em que pecamos. Recitará ele as palavras de nossa profissão, isto é, enumerará as promessas que fizemos a Deus e que depois violamos. Acusar-nos-á diante de nossa face, repreender-nos-á com todos os nossos atos perversos, apontando o dia e a hora em que foram perpetrados. E ele, como diz o mesmo santo, concluirá sua acusação dizendo: não sofri açoutes, nem flagelos por este homem. Senhor, não sofri nada por esse pecador ingrato, e para se tornar meu escravo, ele virou as costas para ti, que tanto suportou para a sua salvação. Ele, portanto, pertence a mim com justiça. De acordo com Orígenes, até mesmo o seu anjo da guarda se apresentará para acusá-lo e dirá: trabalhei tantos anos por sua salvação, mas desprezou ele todas as minhas admoestações. Unus quisque angelorum percibe testimonium, quod annis circa eum laboraverit, sed ille monitas previt. Assim, até mesmo os amigos tratarão com desprezo a alma culpada. Todos os seus amigos a desprezarão. Seus próprios pecados, de São Bernardo, a hão de acusar. E eles dirão: você nos fez, somos obra sua, não a abandonaremos, somos sua descendência, não havemos de abandonar. Seremos seus companheiros no inferno por toda a eternidade. No tempo em que eu tiver fixado, disse Deus, julgarei com justiça todas as coisas. Examinemos agora as desculpas que o pecador poderá apresentar. Dirá ele que as más inclinações da natureza o atraíram para o pecado. Mas ser-lhe-á dito que se a concupiscência o impelia aos pecados, não o obrigava a cometê-los. E que se tivesse ele recorrido a Deus,
deveria ter recebido dele a graça de resistir a toda a tentação. Para esse fim, deixou-nos Jesus Cristo os sacramentos. Mas quando deles não fazemos uso, só podemos queixar-nos de nós mesmos. Mas, diz o Redentor, agora não tem desculpa do seu pecado. Para se desculpar, o pecador também dirá que o demônio o tentou a pecar. Mas como diz Santo Agostinho, o inimigo está preso qual um cão acorrentado e só pode morder aquele que se uniu a ele com uma segurança mortal. O demônio pode latir, mas não pode morder, a menos que você atire a ele e o ouça. Por isso acrescenta o santo: veja como é tolo o homem a quem um cão carregado de correntes morde. Talvez apresente ele seus maus hábitos como desculpa, mas isso não será válido, pois o mesmo Santo Agostinho diz que, malgrado seja difícil resistir à força de um mau hábito, se alguém não abandonar a si mesmo, ele o vencerá com a ajuda divina. Se um homem não se abandonar ao pecado e invocar a ajuda de Deus, vencerá os maus hábitos. O apóstolo nos diz que o Senhor não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Que será de mim, disse Jó, quando Deus se levantar para me julgar? E quando me interrogar, que lhe hei de responder? Que resposta dará o pecador a Cristo Jesus? Como pode ele, que se vê tão claramente condenado, dar uma resposta? Ficará ele coberto de confusão e permanecerá em silêncio, qual o homem encontrado sem o traje nupcial. Ele, porém, emudeceu. Seus próprios pecados fecharam a boca do pecador, e toda a maldade fechará a boca. Lá de São Tomás de Vilanova, lá não haverá intercessor a quem o pecador possa recorrer. Lá não há oportunidade de pecar. Lá nenhum intercessor, nenhum amigo, nenhum pai ajudará. Quem então o salvará? Será Deus? Mas como, pergunta São Basílio, como você pode esperar a salvação daquele que você desprezou? Quem o livrará? Será Deus a quem você insultou? Lamentavelmente, a alma culpada que deixa este mundo em pecado é condenada por si mesma antes que o juiz pronuncie a sentença. Vamos à sentença do juiz. Terceiro ponto: terror da alma quando ela for condenada. Quão grande será a alegria de uma alma quando, ao morrer, ouvir de Cristo Jesus estas doces palavras: está bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo de teu Senhor. Igualmente grandes serão a angústia e o desespero de uma alma culpada, que se verá apartada pelo juiz com as seguintes palavras: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Oh, que terrível trovão será essa sentença para ela! Oh, que pavor, diz o cartucho, ressoará esse trovão.
Escreve Eusébio que o terror dos pecadores ao ouvirem sua condenação será tão grande que, se pudessem, morreriam novamente. Os ímpios serão tomados de tal terror ao verem o juiz pronunciando a sentença que, se não fossem imortais, morreriam uma segunda vez. Mas, irmãos, vamos, antes de terminar este sermão, fazer algumas reflexões que serão proveitosas para nós. Diz São Tomás de Vilanova que alguns ouvem discursos sobre o julgamento e a condenação dos ímpios com tão pouca preocupação, como se eles mesmos estivessem seguros contra essas coisas, ou como se o dia do julgamento nunca fosse chegar para eles. «Eu quam securi hec dicimus et audimus, quasi nos non tangeret hec sententia, aut quasi dies hec nunquam esset venturus.» Pergunta então o santo: não é grande insensatez ter segurança em um assunto tão perigoso? «Est ista stulta securitas in discrimine tanto?» Alguns, diz Santo Agostinho, que embora vivam em pecado, não conseguem imaginar que os mandará Deus para o inferno. Será que Deus, dizem eles, realmente nos condenará? Irmãos, acrescenta o santo, não falem assim. Muitos dos condenados não acreditavam que seriam enviados para o inferno. Mas o fim chegou, e de acordo com a ameaça de Ezequiel, foram eles lançados naquele lugar de trevas. O fim vem, vem o fim, e derramarei de perto a minha ira sobre ti, e te julgarei. Pecadores, talvez a vingança esteja próxima para vocês e ainda riem e dormem em pecado. Quem não tremerá com as palavras do Batista? Porque já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, portanto, que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Diz ele que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e alijada ao fogo. E promete que, com relação às árvores que representam os pecadores, já está o machado posto à raiz, ou seja, o castigo está por bingo. Oh, amados irmãos, sigamos o conselho do Espírito Santo. Antes do juízo, prepara-te para a justiça. Ajustemos nossas contas antes do dia das contas. Busquemos a Deus agora que podemos encontrá-lo, pois chegará o tempo em que desejaremos, mas não conseguiremos encontrá-lo. Vós me buscareis e não me encontrareis. Antes do julgamento de Santo Agostinho, o juiz pode ser apaziguado, mas não no julgamento. Por meio de uma mudança de vida, podemos agora apaziguar a ira de Cristo Jesus e recuperar sua graça. Mas quando ele julgar e nos encontrar em pecado, deve executar a justiça, e então estaremos perdidos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria Purissima, sine labori genari concepta, ora pro nobis. Amen.